E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Fala, torcida vascaína! Seja muito bem-vinda a mais um giro de notícias do nosso gigante da colina. No vídeo de hoje, como sempre, vamos trazer tudo o que está rolando nos bastidores do Vasco com informações fresquinhas que você, torcedor, precisa saber. E olha, o mercado da bola tá pegando fogo. Tem notícia quente sobre saídas possíveis, chegadas e até uma venda milionária que pode pintar nos próximos meses. Então fica ligado que tem muita coisa importante rolando. Para começar, vamos falar sobre o mercado, porque o Vasco confirmou a saída de mais 2 jogadores. Isso mesmo, mais 2 nomes estão deixando o clube pelo menos até o fim da temporada e a gente vai explicar tudo para vocês. Além disso, surgiu a informação de que o Vasco pode fazer uma venda gigantesca lá para o mercado europeu e isso, claro, vai obrigar o clube a buscar peças de reposição. Então se prepara que a gente vai destrinchar essa história direitinho. E tem mais, vamos atualizar a situação do elenco pensando já na estreia do Campeonato Brasileiro que tá chegando. Tem jogador que tá praticamente pronto para voltar a vestir a camisa do Vasco e reforçar o time na largada da competição. Também vamos falar sobre atacante estrangeiro que o Vasco tá de olho. Um argentino que atua no futebol brasileiro e que já teve uma sondagem feita pela diretoria vascaína. Além disso, o Vasco está em cima de um atleta que pertence ao Cruzeiro, tentando uma negociação dentro da janela nacional de transferências. E claro, vamos atualizar as buscas por reforços no Campeonato Carioca, já que o Vasco tem interesse em alguns jogadores para compor o elenco por empréstimo, especialmente aqueles com salários mais acessíveis e com potencial de crescimento. Então, família vascaína já vai se ajeitando por aí. Fica até o fim do vídeo para não perder nada. E bora nessa, porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. Começando com um reforço caseiro, podemos ter o retorno do meio-campista Adson para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. A expectativa é grande, o jogador já está treinando forte com o grupo, recuperando o ritmo e a parte física, e se tudo correr bem, ele estará pronto para vestir de novo a armadura Cruz Maltina. Lembrando que o Adson foi peça fundamental no ano passado. Quando ele saiu por conta da lesão, o rendimento do time caiu bastante, principalmente no meio de campo. Ele é aquele cara que dá velocidade de movimentação e que consegue conectar o meio com o ataque caindo muito pelo lado, mas também vindo para o meio organizar o jogo. A volta dele pode ser um ganho gigantesco, principalmente se conseguir se entrosar de vez com o Coutinho e também com os garotos como o Nuno e o Galdames, que têm mostrado evolução. O plano da comissão técnica é usar essas semanas de preparação para colocar o Adson em forma, talvez até com jogos treino ou amistosos para ele ganhar ritmo antes de voltar oficialmente. E não é só ele, o jovem Guilherme Estrela, cria da base, também está de volta e pode ganhar espaço. Apesar de ainda não ser visto como titular, é mais uma opção importante. Fora o Coutinho, que segue em processo de recuperação e pode pintar também na estreia, que como vocês sabem vai ser no final do mês, dia 30, contra o Santos em São Januário. Então tem muita expectativa positiva em relação a essas voltas que podem fortalecer bastante o time para o Brasileirão. Falando agora sobre mercado da bola, hoje o dia foi agitado. Vamos começar por 2 meninos da base que estão sendo emprestados para ganhar experiência. Os 2 têm apenas 19 anos e poderiam seguir no sub-20, mas a diretoria optou por dar rodagem na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Lucas Eduardo Volante, que vai para o Cuiabá até o fim do ano. Jogador de muita qualidade, mas que acabou tendo poucas chances no profissional do Vasco até aqui. Quem lembra, ele até apareceu no começo do Carioca, mas depois não teve sequência. Agora vai tentar se firmar lá no Cuiabá, o que pode ser muito bom para ele e, claro, para o Vasco no futuro. O outro é o JP, outro cria do Vasco também volante, que teve um bom momento no ano passado quando subiu para os profissionais, mas que nesse ano ainda não conseguiu espaço com o Carille. O JP vai defender o Avaí na Série B. 2 jogadores com potencial enorme que já passaram pela seleção brasileira de base e que agora vão buscar mostrar serviço para quem sabe voltarem em 2026 mais preparados. A torcida é grande para que eles consigam essa evolução. Agora, meu amigo, vamos falar de uma possível venda que pode mudar o cenário financeiro do Vasco.
O lateral esquerdo Lucas Piton está sendo muito visado por clubes europeus e o papo que rola nos bastidores é que o Vasco já recebeu uma proposta pesada, algo em torno de 8 milhões de euros, o que daria mais ou menos 50 milhões de reais. Essa negociação não deve acontecer agora nessa janela nacional, mas sim na janela do meio do ano, lá para junho ou julho, quando o mercado europeu reabre. E é por isso que o Vasco já está no mercado atrás de um novo lateral esquerdo. Para quem achou estranho o Vasco ir atrás de lateral, mesmo tendo renovado com o Vitor Luiz, tá explicado? Com a saída provável do Piton e o empréstimo do Leandrinho para os Emirados Árabes, o Vasco vai precisar se reforçar na posição. O Al-Shabaab Clube, que pegou o Leandrinho, inclusive tem opção de compra ao final do empréstimo, o que deve acontecer. Então o planejamento do Vasco é pensar no agora, mas também no segundo semestre, quando o Piton pode realmente sair. E tem mais, hein? O Vasco está negociando com o Sampaio Corrêa para trazer 3 jogadores por empréstimo. Estamos falando do zagueiro Eduardo Turhan, o volante Alexandre e o atacante Max, que foi um dos grandes destaques do Campeonato Carioca, com 4 gols e 5 assistências. Jogador de velocidade e habilidade, aquele atacante que busca o fundo do campo. As negociações seguem firmes e a ideia do Vasco é conseguir esses atletas por empréstimo com salários baixos e com possibilidade de compra no final da temporada, caso eles se destaquem. Além disso, hoje surgiu a informação de que o Vasco foi atrás do atacante Lautaro Dias, jogador argentino que está no Cruzeiro. O Vasco fez contato, o Bahia também entrou na jogada, mas o Cruzeiro por enquanto não quer liberar o jogador por empréstimo, só aceitaria uma venda. Como o Vasco tá com o pé no chão sem querer gastar, além do que pode, essa negociação ainda parece distante, mas não foi descartada. A prioridade do Vasco, como já falei, é trazer jogadores sem custo, seja por fim de contrato ou empréstimos, e que cheguem para ajudar sem estourar o orçamento. E olha, tem muito mais vindo por aí, então segura aí que eu já volto com mais informações. Então, rapaziada, voltando a falar do mercado, o Vasco está de olho em outras oportunidades, principalmente dentro do futebol carioca. A diretoria já fez algumas consultas por jogadores que disputaram o Campeonato Carioca e que poderiam chegar para reforçar o elenco, principalmente pensando em atletas que viriam por empréstimo com salários dentro da realidade do clube. A ideia é encontrar jogadores que possam compor o grupo e quem sabe até brigar por titularidade ao longo da temporada. O foco, como a gente sempre fala, é montar um elenco competitivo, mas sem fazer loucuras financeiras, algo que a diretoria tem batido muito na tecla desde o começo dessa gestão. E sobre essas sondagens, o Vasco está analisando o mercado para trazer peças pontuais. Como o Campeonato Carioca revelou alguns nomes interessantes, a comissão técnica está de olho em quem pode chegar e ajudar de imediato. E isso passa muito também pela montagem de um grupo forte que tenha opções para todas as posições, até porque o Campeonato Brasileiro é longo pesado e o Vasco vai precisar ter elenco para encarar os desafios. Não adianta ter só um time titular e não ter peças de reposição quando vierem suspensões, lesões, enfim, todas aquelas dificuldades normais de uma temporada. Agora voltando ao nome do Lautaro Dias, que está sendo um dos mais falados nesse momento. Muita gente na torcida perguntando se ele realmente vem, se tem chance de fechar com o Vasco, e a verdade é que existe interesse sim. Mas como eu disse, o Cruzeiro não está facilitando. Eles só querem vender e o Vasco nesse momento não está disposto a fazer altos investimentos. Então pode ser que a diretoria tente segurar um pouco, ver como o mercado vai se movimentar e talvez se surgir uma oportunidade de um empréstimo ou de uma composição de valores, a negociação avance. Mas por enquanto é mais uma sondagem do que algo concreto. E é importante lembrar que o Vasco está de olho em oportunidades não só no mercado nacional, mas também internacional. Com a possibilidade da venda do Lucas Piton, o clube pode acabar abrindo espaço para trazer algum jogador de fora, talvez um lateral que já esteja atuando na Europa ou até na América do Sul. Mas por enquanto, o foco é buscar reforços mais baratos e só em último caso fazer investimentos maiores. Além disso, a expectativa da comissão técnica é usar muito bem essas semanas de intervalo antes da estreia no Brasileirão para ajustar o time, recuperar jogadores e dar ritmo aos reforços que chegarem. A volta do Adson do Guilherme Estrela, do Coutinho pode dar uma cara nova ao meio de campo do Vasco, que precisa de mais criatividade e mais mobilidade. No Campeonato Carioca ficou claro que o Vasco teve dificuldade de criação e com esses retornos o time pode ganhar mais qualidade ofensiva. E olha outro ponto importante que muita gente está perguntando, o Vasco segue monitorando o mercado de atacantes.
Além do Lautaro Dias, o clube tem olhado para outros nomes, inclusive atletas que estão jogando fora do Brasil e que poderiam chegar em condições de ajudar? A ideia é buscar um jogador de lado de campo com velocidade para dar mais opções ao Carille. Hoje o Vasco ainda carece de um atacante que atue aberto, que quebre a linha que vá para cima do adversário. Então esse perfil está sendo muito buscado. Falando também sobre o futuro do elenco, com a possível saída do Piton, é muito provável que o Vasco vá atrás de um lateral que chegue para ser titular. E isso porque, apesar do Victor Luiz ter renovado o clube, entende que precisa de alguém com mais força ofensiva, já que o Piton tem sido peça-chave no esquema. Por isso a diretoria está trabalhando em silêncio, mas com muita atenção para não errar nessa escolha. Sobre os garotos da base como Lucas Eduardo e JP, o sentimento dentro do clube é de que eles podem sim voltar mais maduros no ano que vem. Os dois são vistos como promessas, e esse empréstimo é encarado como uma chance de dar a eles a rodagem que falta para chegarem prontos ao time principal. É a famosa estratégia de emprestar para amadurecer. E claro, a torcida vai continuar acompanhando de perto o desempenho deles na Série B. Agora, galera, voltando a falar do setor ofensivo, o Vasco entende que precisa de pelo menos mais um atacante de área, além do jogador de lado. Hoje o elenco conta com Vegetti, que é o nosso homem-gol, mas o clube está de olho em mais um nome para ser alternativa. E especialmente porque a temporada vai ser longa e não dá para depender de um só jogador na frente. A busca por esse centroavante, reserva já está acontecendo e o perfil é de um cara experiente que possa entrar e resolver quando for preciso. E não podemos esquecer que o Vasco ainda está tentando algumas oportunidades que possam aparecer nos próximos dias, principalmente com jogadores que estejam fora de contrato. Muita gente foi especulada nas últimas semanas, mas até agora nada confirmado. A diretoria prefere agir com cautela, sem criar expectativa na torcida. Até porque o clube está focando muito em não estourar o orçamento, o que é uma postura correta para garantir a saúde financeira. Então, rapaziada, como vocês estão vendo, o Vasco está se mexendo, está ativo no mercado, mas com muita responsabilidade. A prioridade é reforçar o time com inteligência, trazer jogadores que realmente venham para somar e não apenas por quantidade. A gente vai seguir acompanhando cada passo da diretoria, cada movimentação no mercado e, claro, trazendo tudo aqui. Para vocês, torcedores apaixonados do nosso Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um treino intenso realizado na última terça-feira, uma cena inesperada chamou a atenção no centro de treinamento do Vasco da Gama. O zagueiro argentino Manuel Capasso e o experiente meio-campista Felipe Coutinho protagonizaram um confronto físico que gerou tensão entre os dois jogadores. A causa do desentendimento foi uma entrada forte de Capasso que não agradou Coutinho, resultando em uma troca de palavras e gestos agressivos entre os dois. O episódio aconteceu durante uma atividade de defesa e ataque em que Capasso, conhecido por sua postura impositiva e combativa, fez uma entrada dura em Coutinho, que se irritou com a atitude do zagueiro. Em um primeiro momento, a situação parecia controlada, mas o clima ficou pesado quando Coutinho, irritado, questionou a forma como Capasso havia atuado. A discussão seguiu por alguns minutos, até que os companheiros de equipe intervieram para evitar uma escalada maior do conflito. De acordo com testemunhas no local, a intensidade da disputa reflete a crescente pressão sobre ambos os jogadores. Capasso, que luta para recuperar seu espaço após uma temporada de altos e baixos, tem se destacado pela garra e pela competitividade. Mas a atitude no treino gerou desconforto em algumas partes do elenco. Já Coutinho, que vem enfrentando desafios para retornar ao seu melhor nível, parecia não aceitar a falta de respeito com o ritmo do jogo dado, o histórico recente de lesões e as expectativas em torno de seu retorno ao clube. Embora o incidente tenha sido resolvido rapidamente, ele gerou uma série de especulações sobre a harmonia no vestiário e o futuro de ambos no Vasco. O técnico Rafael Paiva não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas fontes internas afirmam que o elenco foi orientado a focar no coletivo e a deixar para trás qualquer tipo de desentendimento. No entanto, o episódio expôs as tensões,
latentes em um elenco que, apesar de ter grandes nomes, ainda busca se consolidar como um time competitivo? Agora a dúvida que fica é: será que o incidente afetará o desempenho de Capasso e Coutinho dentro de campo? A rivalidade entre os dois jogadores, que sempre foram adversários em outros momentos de suas carreiras, promete seguir sendo uma história à parte nos bastidores do Vasco. O que se sabe é que o clube e seus torcedores aguardam ansiosos por um desempenho coletivo que seja capaz de superar essas tensões internas para que o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro seja novamente uma realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.